Olá, meus amores! Vocês estão bem? Estão se cuidando direitinho? Muito bem! Tia Lili voltou hoje com a nossa aula de português. Nós hoje vamos continuar com os nossos sinais de pontuação, tá certo? Vamos lá? Olha aí, Tia Lili trouxe alguns sinais de pontuação para a gente estudar. Vamos lá? Aspas. Aspas são aqueles dois tracinhos que a gente coloca, tá certo? Em algumas palavrinhas ou em uma frase. Veja aí para que significa aspas. Indica que retiramos a fala de alguém do texto. Quando o Tia Lili coloca muito também, a Tia Lili não coloca na agenda um trechinho da Bíblia, a Tia Lili sempre coloca entre aspas, porque aquele trechinho é da Bíblia, a Tia Lili retirou dali, então a gente usa as aspas. Muito bem. Ao lado tem o ponto final. Para que serve o ponto final? Que muita gente engole os pontos finais na hora de escrever. Serve para indicar o final de uma frase. Tá certo? Então, quando a gente termina uma frase, a gente vai e coloca um ponto final. Ao lado tem um travessão, que é um tracinho assim. Tia Lili, para que serve a travessão? Indica que alguém vai falar. Num texto onde tem um diálogo, e Tia Lili falou, aí embaixo tem um tracinho, esse tracinho se chama travessão, indica que eu vou começar a falar. Antes da minha fala, tem os dois pontos, um em cima e um embaixo, que está aqui embaixo, a Tia Lili vai explicar como é que ele usa, tá certo? Embaixo tem um menininho, com a exclamação, que é este que está de amarelo. Ponto de exclamação indica admiração, alegria e espanto. Nossa, como eu estou com saudade! Aí no final se bota o ponto de exclamação. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Vocês estão bem? É uma pergunta, então a gente tem que sempre colocar o ponto de interrogação. Muito bem. Reticência são os três pontinhos. São usadas para indicar uma interrupção de pensamentos. Eu vou e coloco assim: fui no mercado e comprei laranja, melancia e 3 pontinhos, tá certo? Então, eu interrompi meu pensamento. Ou, quando também a gente quer colocar que tiveram mais coisas, então a gente também usa os 3 pontinhos. 2 pontos. São usados para dar uma explicação, uma enumeração ou enumerar coisas. Por exemplo, o travessão lá em cima não indica que eu vou começar a minha fala? Os 2 pontos ele vai indicar que eu vou começar a falar. Então vai ter um texto. João foi à casa de Maria e começaram a conversar. João disse, 2 pontos, embaixo, travessão. Maria, você está bem? Outra coisa que a gente coloca os 2 pontos. Quero que você compre, 2 pontos, caderno, lápis e borracha, certo? Então, assim, os 2 pontos eles servem para enumerar as coisas que a gente vai falar ou para indicar o início de uma fala. E o último desenho que a gente tem aí é da vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Lembra quando a Tia Lili diz assim, a gente não lê direto, a gente não lê uma frase direta. Se ela tiver vírgula, a gente tem que respirar. Então, ela serve para a gente respirar. Eu fui na feira, eu comprei mamão, banana, melão e doces. Então, a gente dá uma respirada leve, para a gente não ficar cansado quando a gente vai fazer uma leitura, ok? Então, agora, a gente vai para o nosso livro. Na página 84 do livro de português. Vamos lá para a página 84 no livro de português? Todo mundo pegando, bem legal na página. Vamos? Muito bem, todo mundo pegou? Tá todo mundo certinho aí com o Tia Lili? Então vamos lá. Sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Veja a seguir o convite para um evento que uma amiga enviou para a outra por uma mensagem no celular. Ele vai ler. Biblioteca Vila Nova Cachoeirinha. Abril, dia 19, terça-feira, às 15 horas. Criança e infância, 2 pontos, né? Um passeio pela diversidade cultural. Você é uma criança, já imaginou como é a vida de criança em outros países? Quais são suas brincadeiras preferidas, comidas e roupas?
tal viajar em uma volta ao mundo, sem sair da biblioteca? Venha participar dessa gostosa atividade e aprender sobre outras culturas. Encontre e contorne no texto, acima, os seguintes sinais. Então, vejam só. Os sinais são esses aqui, tá certo? Que você vai procurar, ok? Lá no texto. Onde tiver ponto final, você vai circular. Aonde tiver a vírgula, você circula. Aonde tiver o ponto de exclamação e aonde tiver o ponto de interrogação. Você vai aqui no texto, tá certo? E vai circular. Aqui eu achei um. E você vai circular, tá bom? Circule com lápis de escrever mesmo, para que não fique ruim depois para vocês lerem, ok? Então, embaixo, qual desses sinais de pontuação você não encontrou no texto? Tem algum desses sinais que a gente não encontrou no texto? Você sabe o nome desse sinal e para que ele é usado? Então, qual é o dos sinais que a gente não encontrou? O de exclamação, que é esse que é o compridinho com um pontinho no final. Ele é um ponto de exclamação. Releia o verso a seguir do poema de Ricardo Azevedo, que você leu na página 74. E confira um dos usos desses sinais. Olha aí embaixo o uso desse sinal. Meu Deus do céu, que baita chateação! E o nosso ponto de exclamação. Tiriri, para que mesmo que serve o ponto de exclamação? Para admiração. Então, quando ele diz, meu Deus do céu, que baita chateação, ele está fazendo uma ênfase no que estava chato naquilo ali, não é isso? Muito bem. Próxima página é a página 85, vamos lá? Agora veja o nome que recebe cada sinal de pontuação. E cada um é usado. A gente viu lá no começo, vamos revisar aqui? A menininha de blusinha amarela, ela está com uma plaquinha. Qual é a plaquinha dela? Muito bem, é um ponto final. Este é o ponto final. Ele é usado no final das frases. O menino de blusa vermelha, a plaquinha dele, a de blusa verde, desculpa, tá dizendo o quê? Interrogação. Este ponto de interrogação, ele é usado para fazer perguntas. Muito bem. O menininho de blusa azul, o ponto de exclamação. Este ponto de exclamação, ele é usado para indicar admiração, espanto, surpresa. E a menininha de blusa roxa, ela está com a vírgula. Essa é a vírgula, ela pode ser usada para indicar uma pequena palavra, uma pequena pausa na leitura. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Vamos lá para o nosso jogo rápido? O professor vai ditar algumas frases. Ouça e escreva a seguir. Preste atenção na pontuação, ok? Então, vamos lá? Aline conversou com a tia. Aline conversou com a tia. Tem um ponto aí, viu? Você que vai ter que saber onde é que está o ponto. Na próxima linha. Sabe o que eu aprendi hoje? Sabe o que eu aprendi hoje? Sabe o que eu aprendi hoje? Na outra linha. O papai comprou um tênis, uma blusa e um short. Papai comprou um tênis, uma blusa e um short. Muito bem. E na outra linha, o último. Que dia lindo! Que dia lindo! Muito bem. Vamos. Podemos ir para a próxima página? Nós agora iremos para a página 86. Vamos lá para a nossa página 86? O
sinais de pontuação no texto abaixo, para ajudar a amiga a dar o retorno das mensagens recebidas. Aquela amiga recebeu uma mensagem. Então, agora a gente vai precisar ajudar ela a colocar os pontos certos, não é verdade? Então, vamos lá. Oi, vírgula. Então, tia Lili vai falando, tá certo? E vocês vão colocando. Oi, vírgula, tá certo? Oi, vírgula, amiga. Ponto, né? Como vai? Que ponto a gente vai usar aqui no como vai? Um ponto de interrogação. Ela está fazendo uma pergunta, não é isso? Como vai? Eu quero sim ir. Eu quero sim ir com você a este evento. Um ponto de exclamação. Como é que é o ponto de exclamação? É um tracinho e um pontinho, não é isso? Podemos ir com a minha mãe, vírgula. O que você acha? Ponto de interrogação. Saudades, ponto de exclamação. Certo? Então, vamos lá, continuando. Número 2. É porque tinha que dividir para vocês acharem melhor para conseguir ver. Número 2. Organize as palavras e forme frases. Não esqueça de empregar os sinais de pontuação adequadamente. Então, a gente vai fazer oral, vocês vão fazer sozinhos e na próxima aula a gente volta com as respostas escritas, porque aí você só vai copiar a mesma frase, só vai colocar os pontos direitinho no lugar. Rodolfo são irmãos Carlos, Maria e José. Então, como é que vai ficar? Rodolfo, vírgula, Carlos, vírgula, Maria e José são irmãos. Ponto final. Linda bolsa que? Que bolsa linda. Ponto de exclamação. E não, aula hoje é domingo. Como é que a gente começa? Hoje é domingo e não tem aula. Ponto final. Hora que são? Que horas são? Ponto de interrogação, que é uma pergunta. Letra E. Parou, foi, lanche, quem, este, você. Como é que vai ficar? Foi você quem preparou este lanche? Ponto de interrogação. Comprei lindo uma camiseta, uma bermuda, cinto e um boné. Comprei uma camiseta, vírgula, uma bermuda e um boné lindo, ou um lindo boné. Ponto de exclamação. Número 3. Crie uma pergunta para as frases a seguir. Aqui a gente tem a resposta. Você vai elaborar a pergunta. Tenho 6 anos. Então, qual foi a pergunta? Quantos anos você tem? Tenho 3 irmãos. Quantos irmãos você tem? Então, em cima você só vai fazer a pergunta que já tem a resposta embaixo. Ok? Próxima página. Sinais de pontuação. Mais 2 sinaizinhos pra gente. O sinal de 2 pontos e o travessão, que a gente viu lá no comecinho que a Tiriri explicou. Então, sinais de pontuação, 2 pontos e travessão. Agora, vamos estudar outros 2 sinais de pontuação. Eles geralmente aparecem junto em um diálogo. Lembra que a Tiriri disse quando a gente está escrevendo uma conversa, um diálogo? Você sabe o que é diálogo? Converse com seus colegas entre si. Isso é um diálogo, quando a gente está conversando. Leia o diálogo a seguir para conhecer o emprego desses sinais de pontuação. Olhem aí os 2 conversando. Aluno e professora conversaram. Professor, que ponto vem depois de conversam? Aluno e professor conversam. Qual é o pontinho que vem? 2 pontos. Aí embaixo vem o travessão. Professor, pode me dar dica de como escrever diálogos entre personagens? E o professor responde, 2 pontos. Claro que sim. Vamos lá?
Então, antes do claro, a gente tem o travessão. A primeira e a terceira frase do diálogo terminam com 2 pontos. Os 2 pontos podem ser usados para indicar que alguém vai falar. A segunda e a quarta frase do diálogo começam com um traço. Esse traço é chamado de travessão. O travessão é usado para marcar a fala de alguém. Então, lá no jogo rápido, leia as situações a seguir e use corretamente os 2 pontos ou o travessão. Vamos lá? Letra A. A amiga disse. A amiga disse, o que eu vou colocar? 2 pontos. Porque ela vai começar a falar, não é isso? E aí, a amiga disse. Quando ela vai falar, tem que começar com um travessão. Li um poema lindo hoje de manhã. Quer o livro emprestado para você ler também? Embaixo. E a garota respondeu. Quando a gente vai responder num diálogo, são 2 pontos. E quando eu começar a falar, ou uma personagem começar a falar, vem o travessão. Claro, levarei o poema no final de semana, tá certo? Então, nossa próxima página. Vamos lá? Tá certo? Continuação desse mesmo jogo rápido, tá bom? A mamãe elogiou a amiga da filha. Quando a mamãe elogia, ela vai falar. Então, eu vou ter que usar o que aqui? 2 pontos. O ponto de tiriri tá ficando meio troncho, né? Com esse negócio. Travessão, porque eu estou começando a falar uma frase. Ela é uma boa menina, muito atenciosa e confiável. Embaixo, a professora recomendou 2 pontos. Lembre-se de ensinar para um familiar o que aprendeu hoje. Eu estou falando, então vem um travessão. Muito bem. A aluna que encontro diariamente na biblioteca disse. Se ela disse, ela vai começar uma fala, então é 2 pontos. E ela vai falar, então é um travessão. Aquele livro é encantador. Na letra E, no momento do intervalo entre as alunas, Mariana desenhou uma amarelinha no chão e perguntou à turma. Se ela perguntou, 2 pontos. Vamos brincar de amarelinha? Se estão perguntando, a gente vai no travessão. Alguns alunos responderam com alegria, 2 pontos. Vamos! Não esqueçam, se vocês estão fazendo com tia Lili, tá certo? De fazer o correção, ok? Lá em cima com tia Lili, letra F. Joana falou para seus alunos. Se Joana falou, ela vai ter 2 pontos. Travessão, porque ela vai começar a falar, tá certo? Somos diferentes e especiais. Devemos respeitar uns aos outros e também celebrar as diferenças. Sara exclamou. Ela está falando, né? Uau! Essa peça de teatro foi maravilhosa! Muito bem! E agora, a última tarefinha dessa página. As frases abaixo estão fora de ordem e o texto não está fazendo sentido. Quando a gente lê fora de ordem, a gente não vê sentido. Descubra a ordem certa de cada frase e escreva o texto. Um pedaço de bolo, Maria perguntou para Lucas. Lucas respondeu, o que você vai comer? Tá certa essa frase? Ela tá confusa, não é? Então, como é que vai ficar essa frase lá embaixo? Quem perguntou? Então, Maria perguntou para Lucas. Maria perguntou para Lucas. Ela perguntou o que para Lucas? O que ela perguntou? O que você vai comer? Lucas respondeu, um pedaço de
Bolo. Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos pegar o caderno de apoio na página 30. Vamos lá? Na página 30. Nossa tarefinha, essa tarefinha, é uma tarefinha de criatividade. Então, Shirley não pode dizer a frase para que você copie. Eu posso dar ideias, mas quem vai fazer sozinho é você. Tá certo? Então, sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Observe a cena e construa uma frase usando a pontuação que se pede. A menininha com o ursinho na mão. Você vai fazer uma frase exclamativa, que é com esse sinal, usando esta figura. Você vai montar uma frase para esta figura, tá certo? A de baixo é um ponto final. A menina está com uma caixa. E o último, a menininha está com a mãozinha levantada, né? E é um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação, ele significa o quê? Uma pergunta. Muito bem. E essa tarefinha é para a gente fazer em... Certo? Vamos para o número 2. Complete as frases usando a pontuação adequada. Quais são os pontos cardeais? Se eu estou fazendo uma pergunta, é o ponto de interrogação. Norte, vírgula, sul, vírgula, leste e oeste. Ponto final. Onde o sol nasce? Ponto de interrogação. No leste. Ponto final. Mariane, vírgula. De que frutas você mais gosta? Ponto de interrogação. Laranja, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã. Ponto final. Que céu azul! Ponto de exclamação. Quanta beleza! Ponto de exclamação. Lua cheia, vírgula, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas, dançando no céu. Ponto final. Indique se a frase é exclamativa, que está indicando uma admiração, ou interrogativa, uma pergunta. Que quadro lindo! Ela é uma exclamativa. Quem quer ir ao parque? Ela é uma interrogativa, ela é uma pergunta. Nossa, como você está atrasado? Ponto de exclamação, então ela é uma frase exclamativa. Maria, quer sorvete? Ela é uma pergunta, então ela é uma interrogativa. Vou com você. Ela é uma frase interrogativa, então ela é de interrogação, ela é uma pergunta para na casa também, tá certo? Sinais de pontuação, nossa próxima página, página 32. Vamos lá? Aqui é só a revisão do que a gente viu, tá certo, pessoal? Travessão é usado no momento em que uma personagem começa a falar. Lembra que Tirili explicou quando a gente começa a falar? Então, a gente coloca o travessão. 2 pontos, usado para avisar que uma personagem vai falar. Tia Lili falou, 2 pontos, tá certo? Então, número 1. Coloque a pontuação adequada nos espaços abaixo. Depois, leia. 2 pulgas estavam conversando quando uma perguntou para a outra. Se ela está começando a perguntar e vai falar, tá certo? O que eu vou ter que usar aqui? 2 pontos, tá certo? E aqui, um travessão. Amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? E aqui eu vou usar é uma pergunta, né? Então, eu vou usar um ponto de interrogação. Ela pensou um pouco e respondeu. Se ela respondeu, 2 pontos. Travessão. Ah, eu compraria um cachorro só para mim. Ponto final. Depois de uma frase vem o ponto final, ok? De acordo com as cenas, escreva perguntas e respostas. Não esqueça da pontuação. Então, vejam só. Aí eu estou vendo o quê? 2 crianças indo pegar o ônibus da escola. Então, vamos fazer uma pergunta?
Você vai hoje para a escola? Ponto de interrogação. Aí o menininho responde: vou sim, vamos sim. Ou pode ser uma pergunta: corra, né? Vocês estão atrasados? Não, não estamos atrasados. Tá certo? Então você vai fazer criatividade e letra bonita. Ao lado tem uma família, aparentemente uma família brincando. Então ela pergunta: quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãs. Ou pode fazer outra pergunta: qual o nome das suas irmãs? Qual o nome do seu pai? Vai fazer a pergunta em cima. Não esqueça que quando a gente faz uma pergunta, a gente tem o quê? Um ponto de interrogação, certo? E quando a gente dá uma resposta, é um ponto final. A resposta é sempre uma afirmativa, tá certo? E estamos chegando ao final da nossa aula com a nossa agenda legal, tá certo? Tiririque é a agenda bonita e colorida quando voltar para olhar, ok? Quarta-feira, 13/5/2020. Sinais de pontuação. Páginas 84 a 86. Continuação de sinais de pontuação. Páginas 87 e 88. Caderno de apoio, página 32. Para casa, caderno de apoio, página 30 e 31. Eu queria deixar aqui um recadinho, tá certo? Para que vocês façam as coisas com carinho, organizem a letra de vocês, todas as matérias, mas principalmente português. E eu gostaria que vocês treinassem muito leitura, tá certo? Treinem bastante leitura todos os dias, leiam pelo menos um texto pequenininho, para quando a gente voltar, vocês não estejam com a dificuldade de leitura. Lembra que Tirili já disse? A gente só consegue entender o que a gente lê, a gente só consegue entender uma pergunta, a gente só consegue responder uma questão se a gente conseguir ler direitinho, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de todo mundo, tá certo? Um beijão!